Desde já vamos fazer uma oração para começarmos. Senhor meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por estar aqui na tua presença, por estar aqui com os meus irmãos na tua casa, para louvar e agradecer o teu santo nome, Pai, porque o Senhor, meu Pai, merece toda a honra e toda a glória. Estou aqui, meu Pai, em obediência ao Senhor, porque o Senhor merece, meu Pai. Eu não mereço, mas o Senhor merece, meu Pai. E por isso eu peço ao Senhor que usa, meu Pai. Eu seja nesse momento um vaso, meu Pai. E que o Senhor, meu Pai, me purifique para que dos meus lábios, meu Pai, não saia nada sobre mim, mas apenas do Senhor, meu Pai, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. É no nome santo do Senhor Jesus Cristo que eu te agradeço, meu Pai. Amém. Amém. Queridos, hoje vamos falar da carta de Paulo aos Hebreus. Vamos aqui ler vamos começar aqui o versículo 12 de 1 a 10. O título está Deus, o nosso Pai. E o título qual eu vou abordar hoje é o coração do Pai. De 1 a 10. Amém? Na minha versão aqui, acredito que está um pouco diferente, mas vamos acompanhar. Deus, o nosso Pai. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz se fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Vence no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, não desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhe disse? Como se vocês fossem filho dele? Pois ele diz: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, quando o Senhor o castigar, não se desanime quando ele repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga a quem ele aceita como filho. Vamos ler até aqui. Queridos, estamos passando momentos difíceis porque eu acredito que cada um de nós que estamos aqui, por amor a Cristo, está vendo a situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não só no Rio Grande do Sul, é porque realmente está um momento difícil. Parece que não para de ter água no local. Chove, vai voltando ao normal, depois novamente. Parece que foi engraçado que eu percebo que
preencheu toda a Rio Grande do Sul. Algo tremendo mesmo, mas sabemos que é previsto. Jesus está voltando. Nos surpreendemos, obviamente, nos surpreendemos com a situação. Porém, temos essa certeza qual o Senhor deixou aqui. E eu percebo que o amor do Senhor não morreu nas pessoas. Não morreu. Eu não gosto muito de ler não, porque não precisa cuidar da coração, ver o momento que as pessoas estão passando. Mas a gente tem que acompanhar. Temos que acompanhar, temos que observar. Mesmo que de leve, eu observo de leve, assim, eu não assisto jornal a fundo. Já tem um tempo que eu não assisto jornal assim a fundo. Só acompanho algumas coisas, mas durante esse período aí, diante da Covid, já no começo da Covid também, eu já deixei de assistir jornal, porque quando assistia jornal são morte. E não somos nós, seres humanos, que Deus vamos explicar a morte. Mas infelizmente houve um pecado e morremos, mas só que temos esperança na volta de Cristo. Essa é a grande diferença de nós que servimos a Cristo, é que temos essa esperança, e essa esperança não pode de maneira nenhuma morrer em nosso coração. E é isso aqui que o Senhor nosso Deus detalha aqui nessa carta de Paulo aos Hebreus, reavivando os irmãos, né? Porque passa o tempo, passaram várias igrejas, vão passando o tempo, várias igrejas, várias pessoas, vão surgindo várias outras congregações ao longo desse tempo. E eu observo que, pelo menos a nossa, qual professamos, tem colocado em ênfase esse amor de Cristo que não morre, essa esperança, a volta de Cristo. A nossa igreja tem colocado isso em ênfase e precisamos, a cada instante, colocar isso em ênfase na volta de Cristo. Não podemos deixar de falar da volta de Cristo, do amor de Cristo. Por isso eu escolhi falar sobre essa questão do amor de Deus, do coração do Pai. Vamos seguir aqui a leitura. Suportem o sofrimento com paciência. 12:7. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus o está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Não existe. O pai nos corrige, mas ele nos corrige por amor, ele nos corrige para o nosso bem. E às vezes não compreendemos, às vezes até discutimos com Deus. Eu já ouvi relatos de pessoas que dizem que discutem com Deus porque está sofrendo. Agora, Deus que estivesse sofrendo de maneira nenhuma. Tudo que estamos passando é consequência do pecado. Por isso temos que estar a cada instante com essa consciência e com a esperança da volta de Cristo. Por isso que as igrejas não podem deixar de pregar a volta de Cristo. E eu louvo o nome do Senhor, que a nossa igreja ela tem pregado isso. E é por isso que eu estou aqui. Amém. Por isso que eu estou aqui. E temos que continuar a nossa luta, como o Senhor nos fala aqui, já nessa parte aqui. Vou ler novamente a primeira. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunha ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha, ou seja, não podemos deixar o que está acontecendo atrapalhar a nossa visão. Porque, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo, temos que continuar com a esperança da volta de Cristo. Porque é isso que nos motiva a estarmos aqui. É isso que nos motiva a volta de Cristo. E por isso temos que estar a cada instante com amor no coração para com os nossos semelhantes,
para com todos. E eu observo essa situação do Rio Grande do Sul, algo assim muito interessante. As pessoas estão, assim como na Covid, as pessoas estão, de alguma forma, algumas estão dormindo ainda, né? Não está compreendendo o que está acontecendo, mas eu observo que tem pessoas unidas. Ontem mesmo eu estava assistindo o jornal, estavam mostrando as lojas, né, que foram destruídas e perdas totais, né, de várias lojas. Aí um dos lojistas, eles fizeram tipo, vamos dizer assim, uma cooperativa, né? Ele deu outro nome lá, mas eu não me recordo no momento. E estão ajudando os outros lojistas a fazer a limpeza, a tentar recuperar algumas coisas para poder dar sequência à vida, né? Porque independente de qualquer coisa, continua para os que ficaram vivos, né? E eu estava percebendo na forma que ele estava falando, o sentimento de alegria de estar ajudando o próximo, né? Porque teve uns que tem uma condição, perdeu ali, mas tem uma condição, tem dinheiro no banco, aquela coisa toda. Mas tem outros que realmente perderam tudo, não tem esperança de reabrir novamente as lojas. Aí aqueles que estão mais fortes estavam animando os outros, ajudando. Eu percebi ali assim nos olhos, né? A gente não pode dizer no coração, que a gente não conhece o coração enganoso. Quem conhece o coração da gente só apenas Deus, nosso Senhor Jesus. Mas eu percebi uma alegria. Aí eu disse, eu tenho essa esperança. O amor de Deus está aqui na terra. Amém. Amém. Eu senti essa esperança no coração e fiquei feliz, porque a gente vê tantas guerras, tantas coisas acontecendo, que a gente às vezes tem esperança, né? A gente percebe que a maldade, né, do homem está a cada instante com essas guerras que vem acontecendo aqui. Eu não vou citar o nome, mas em cada bairro sabe o que está passando. Cada bairro sabe o que está passando. E foi semana passada, se eu não me engano, semana passada, eu estava em casa, aí de dia era 1h da tarde, o negócio pegou. Foram quase uns 20 minutos de pesados mesmo. E eu estava até para sair, para jogar o lixo fora. Acabei não. Isso é no bairro Número de Guarulhos. Eu não estou mais aqui, me mudei. E pegou. Quando foi 9h da noite, eu já estava no quarto, já liguei a televisão para assistir o jornal e para acompanhar as notícias, para não ficar tão desatualizado. Novamente pegou e demorou. Aí depois parecia que nada estava acontecendo. E eu preocupado, porque minha mãe ligou para mim dizendo: seu irmão chegou, ele faz um curso, né? Aí ele estava em época de prova, ele não tinha chegado ainda. Minha irmã estava na igreja, meu sobrinho estava com minha mãe. Quando minha irmã pegou, meu sobrinho saiu, já começou o disparo, aquela coisa toda, aí preocupado, ligando, fiquei lá um pouco preocupado, mas depois acalmei meu coração. Pedi a Deus a misericórdia dele na vida dessas pessoas que fazem isso, né? Porque sabemos que é Satanás está atuante e ele não está aqui para ele não brinca de ser inimigo. Por isso temos que estar atentos para que, por exemplo, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Temos que estar com os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa. Temos que estar com os nossos olhos ligados em Jesus, fixados. A palavra fixado aqui está com os olhos sem piscar. Fixado sem piscar em Cristo.
Então, meus queridos, não podemos perder a nossa esperança diante das catástrofes que estão acontecendo, e vai acontecer muito mais. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul não vai parar por aí, sabemos. O Apocalipse nos mostra isso. E para muitos, para algumas pessoas que, como eu não lia antes o Apocalipse porque eu tinha um certo temor. Depois que eu entrei na igreja adventista, através de minha mãe, e comecei a estudar o livro de Apocalipse. Eu estudei separado, um instrutor, uma pessoa, que ele até da igreja da Baixinha, Edmário, ele me deu um estudo sobre Apocalipse. Eu passei a ficar tranquilo, porque não é um livro para a gente ter medo. Ele, até nos próprios filmes que eu assisti, que hoje eu não assisto mais, fala do Apocalipse de maneira tão destrutiva, no sentido espiritual, ou seja, destrutiva no sentido espiritual. É isso que as mídias passam para a gente. Mas espiritualmente falando, o livro de Apocalipse é o quê? Para nós, adventistas, que realmente entendemos e somos instruídos por Cristo a ter essa compreensão, o livro de Apocalipse é uma bênção. É uma esperança, não um livro de destruição. O que vai ser destruído é o mal. O que vai ser destruído é o mal. Antes eu não tinha essa percepção, eu não compreendia e não li o Apocalipse. Eu não li. Hoje em dia eu leio com tanta tranquilidade, com esperança. É um livro que nos dá esperança. Hoje eu tenho essa compreensão e fico triste com o que está acontecendo, mas não perco as minhas esperanças. Estou orando. E louvado seja o nome do Senhor, que vou colocar aqui as igrejas em si que estão ajudando, fazendo um trabalho qual o Senhor pede. E aqui na igreja, no nosso ministério, tem um ADRA, qual eu participo. Convido a igreja a participar, que é algo muito importante que a igreja adventista atua, o ADRA, porque ele viaja para todos os lugares que estão acontecendo esse tipo de catástrofe. Qualquer coisa que está acontecendo no ADRA está lá. Eu acompanho pelo Instagram, eu uso as redes sociais para esse encontro dessas atividades. Aí no Instagram eu sempre vou acompanhando, inclusive agora nessa questão do Rio Grande do Sul, eles estão lá atuando, estão lá trabalhando. A gente vê o amor de Deus e pessoas que não são evangélicas doam do lado. Eles mostram lá no Instagram, eles falam de pessoas que não são ativos, como estamos aqui, ativos na palavra de Deus, atuante, aquela coisa toda. Pessoas que não são do meio, estão doando o ar. Isso é importante. E os outros ministérios também não podemos deixar de falar só o adventismo, só a igreja adventista, só o ADRA, só os projetos. Tem os outros projetos, os outros ministérios também, qual eu observo, qual acompanho, que estão também lá. Lá do lado, o ADRA está lá, as outras igrejas também estão lá, estão ajudando cada um com seus projetos, né? Porque Deus está no controle. Porque em cada lugar, em cada ministério, Deus ser sincero. Tudo bem, sabemos que Deus não vem para buscar, nesse sentido, muito sinceros. Ele vem buscar aquele que realmente está professando a palavra dele, está fazendo o que ele pede. Mas sabemos também que o mais ele fará. O que ele tem para nos mostrar, ele vai nos mostrar nesse grande dia. Ele não disse o dia e nem a hora na volta dele. Porém, temos a certeza da volta dele pela fé. Amém. Pela fé em Cristo, temos essa certeza, essa alegria, porque para mim é uma alegria ter essa esperança que foi apresentada a mim. E hoje em dia eu tenho essa esperança em meu coração, da volta de Cristo. Estou aqui atuante com vocês, nesse ministério qual eu creio, no qual eu acredito, está levando a palavra de Deus da forma qual foi instituída
desde o início, desde o começo, e foi aprimorada em relação no sentido de passar para os povos, né? Como, por exemplo, no período que os hebreus saíram do Egito, ali houve um aperfeiçoamento da palavra de Deus, para que o povo entendesse. Infelizmente, no deserto sabemos que houve muitas situações ao contrário do que Cristo, do que o Senhor nosso Deus estava programando para os povos, né? Infelizmente. Porém, sempre há um servo de Deus para levar a palavra. Sempre. Em cada período que a Bíblia está, sempre tinha um servo de Deus para levar a palavra. Ou seja, o amor de Deus ele nunca morre. Já tentaram matar, já tentaram tirar, mas não sabendo eles sabiam sim que, independente do que eles fizessem, o amor de Deus nunca morre. Mataram o Senhor na cruz, eles ficaram felizes, né, com a morte do Senhor na cruz, mas estamos muito mais felizes porque Ele ressuscitou e nos deu essa esperança de ressuscitarmos na volta dele. Por isso permanecemos, cada um de nós, na presença dele. E nessa luta vai acontecer muito mais coisas. Vamos nos preparar. Eu fico feliz que a igreja, eu estou falando aqui da igreja de Ministério, porque eu professo aqui, eu tenho que falar mesmo. E nós estamos pregando. Obviamente vai ter pessoas que não vão seguir, porque tem pessoas que estão no ministério, estão aprendendo tudo o que o ministério está falando sobre Cristo e não estão fazendo. Existem pessoas no ministério que estão atuantes, mas não estão verdadeiramente fazendo o que Deus pede. Sabe isso? Começando por mim, eu preciso a cada instante observar, mas as escrituras, não só observar, praticar. Eu preciso. Começando de mim. Eu não vim aqui para falar de ninguém, nem dos irmãos, nem de outras congregações. Eu venho falar a conversão de mim. Eu preciso, a cada instante, estar envolvido com a palavra de Deus, praticando. Não só ouvindo, mas praticando. Levando a sério a palavra de Deus. Porque o amor de Deus não morre. Vamos ler agora Hebreus 12, 28. Amém? Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Olha que parte interessante, o nosso Deus é um fogo destruidor. Porque nessa parte pensa o quê? Deus vai destruir tudo? De maneira nenhuma. Vamos aqui. Fogo consumidor na Bíblia está associado à justiça e julgamento de Deus. Não está associado no sentido de destruição. Está associado na justiça de Deus. Porque quem vai ser destruído é o mal. O bem vai prevalecer. Porque o amor de Deus está entre nós. E ele não tem fim. O amor de Deus não tem fim, porque ele é eterno. Nós aqui temos fim. Somos pó, né? Mas se estivermos com o amor de Deus no nosso coração, receber esse amor em nosso coração e fixar, e ficarmos fixos nesse amor de Cristo, vamos ressuscitar, temos a esperança de ressuscitarmos, cada um de nós. Eu creio que a igreja vai ressuscitar em Cristo. Amém. Na segunda vinda de Cristo, eu creio. Amém. Por isso vamos continuar firmes, sem ter medo. Obviamente, ter medo de alguma forma
tem a parte positiva e tem a parte negativa, né? Porque, por exemplo, sabemos que, vou dar um exemplo aqui simples, uma tomada ali, ela está quebrada, você não é eletricista, você vai polir para quê? Aí você tem que ter aquele temor, né? Tem que ter aquele medo de não. Até o eletricista, eu falo que eu sou eletricista também, não sou atuante mais, mas eu sou eletricista. Por incrível que pareça, sou, mas não atuo mais. Mas eu tenho medo, porque a primeira coisa que a gente aprende no curso é ter medo. O professor nos ensina a ter medo. E eletricista, que eu não sei se tem alguém que sabe, ele nos ensina a ter medo. Porque, primeiramente, aprendemos física, né? No curso eu aprendi primeiramente física, para depois aprender a utilizar a função, os equipamentos, tudo. Então, você não vai mexer. Entendeu? Temos que ter o quê? Respeito. Eu usei esse exemplo simples aqui. Por exemplo, aqui. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 21, de 1 a 4. De 1 a 4. Deixa marcado aí que eu vou chegar ainda nessa parte. Eu vou continuar aqui só para deixar marcado. Da mesma forma, queridos, o fogo consumidor de Deus destrói tudo que é corrompido pelo pecado, mas limpa e purifica os salvos. Por exemplo, o fogo ele limpa os metais, não é isso? Limpa os metais preciosos, como prata ou ouro, mas consome as impurezas. Ele não destrói nem o ouro, não destrói nem o ouro e nem a prata, muito pelo contrário, ele aperfeiçoa, ele deixa limpo, purifica. Esse é o fogo consumidor do Senhor, nosso Deus. Não é o fogo que vem destruir aquele que deu ouvidos à palavra dele. Se estamos cumprindo com o Senhor, vamos perder o fogo consumidor do Senhor, porque pelo contrário sabemos que é a justiça e o julgamento dele. Queridos, eu queria que vocês voltassem aqui em Hebreus 12:10. Por favor. Para deixar uma parte aqui desse livro, 12:10. Eu vou ler aqui novamente. Essa parte aqui do 12:2. Vou insistir aqui. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele que aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz se fizesse com que ele desistisse. Ou seja, tem pessoas desistindo de seguir a Cristo. Tem pessoas desistindo. Estão vendo a situação. Sabe o que é engraçado? Aquelas pessoas que vão para a igreja, geralmente, ali no Rio Grande do Sul, obviamente que igreja evangélica, mas sabemos que no Brasil ainda é implantado o sistema catolicismo. Não é verdade? Ainda é implantado. Eu estava lendo sobre isso, estudando sobre isso. Ainda é implantado e é forte. E agora, há essa questão. Por exemplo, quem é professor sabe aí. Se você chega no local, você não pode ir no colégio mais falar de religião. Se você chegar no colégio e falar de religião, é um problema. Pelo sistema que foi implantado agora, e também até mesmo pelos pais, porque tem alguns pais que são de outras religiões e não aceitam mesmo. Antigamente aceitavam, hoje em dia não aceitam mesmo, discutem mesmo, e é problema. É complicado. E quando você, no meu caso quando eu vou falar de história para os alunos,
é o seguinte, é complicado. Porque você vai falar de história para os alunos, você vai remeter a religião, a maioria das partes você vai remeter a religião. E aí você vai ter que o quê? Saber dividir, porque se você não souber dividir, os alunos hoje em dia estão treinados a discutir com você devido à educação que está tendo em casa, e pelo sistema que está sendo implantado. E você não pode realmente mais falar de religião, principalmente evangélica. Não está se tratando da religião, as outras religiões, não está se tratando da religião evangélica. Ele fala da volta de Cristo. Satanás não quer. E implantou isso, e está em vigor. Eu digo isso com toda a prioridade. Está em vigor e é complicado. Sabemos que eu estava com o professor estava me acompanhando. Eu estou fazendo um curso, aí tem um professor, mas o professor me acompanhando devido ao curso que eu estou fazendo. Aí o que acontece? Ele estava dando uma aula sobre Tiradentes. Tiradentes, aí é muita mentira. A gente que estuda é muita mentira. Aí eu falei, professor, pelo amor de Deus. Aí ele, Luciano, não tem jeito não, a gente tem que tirar algumas coisas. Nós não podemos deixar de abordar a situação. Imagine aí, você dá uma aula para poder você falar mentiras. É complicado. A gente fica até triste como professor, ficamos tristes com isso. E o sistema está implantando, e isso está a cada instante mais forte, querendo parar a palavra de Deus. Mas o amor de Deus, ele é eterno. Amém. Eu percebo isso em cada situação que vai ocorrendo. Está ocorrendo catástrofes pesadas, não só aqui no Rio Grande do Sul, no Japão ocorre a todo tempo. E lá é pesado. Nos Estados Unidos mesmo tem um local, não me recordo o nome aqui, que derruba tudo. É aquele demoinho que acaba com tudo. Oi? Acaba com tudo, é complicado mesmo. Aqui no Brasil não acontece tanto, mas quando acontece ficamos apreensivos, com medo, né? Mas nos outros países acontece demais. Inclusive tem um país mesmo que é uma ilha, né? Essa ilha, de vez em quando acontece vulcões, né? E acaba com tudo. Como aconteceu, se eu não me engano, não foi se foi no início do ano, por agora não me recordo, e destruiu tudo. Mas o amor de Deus estava lá. Sabe onde é que está o amor de Deus quando acontecem essas coisas? Eu observo. É quando as pessoas se unem para ajudar um ou outro, independente da religião, independente do que elas estejam seguindo. Eu percebo o amor de Deus. Amém. Eu percebo o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele é eterno, ele não tem fim. O coração do Pai cabe todas as pessoas. Amém. O coração do Pai cabe todas as pessoas. E ele nos mostra isso a cada instante. E nos mostra uma esperança. Paulo descreve aqui, apresentar o corpo em sacrifício vivo, não a morte do corpo, mas a uma transformação, uma mudança de caráter. Deixar para trás o antigo homem, ou seja, o velho homem, e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, trazendo agora um culto racional. Queridos, o que Paulo está apresentando aqui, que eu deixei escrito aqui, é que o amor de Deus, resumindo, o amor de Deus, ele não tem fim. Amém. Como estamos fazendo aqui agora, é um culto racional, um culto onde estamos abordando, falando sobre o coração do Pai. Qual é o título deste culto? O coração do Pai. Ele não tem fim, muito pelo contrário, ele nos transforma, ele muda o nosso caráter. Ele a cada instante quer que deixemos para trás o velho homem e venhamos nos transformar em Cristo Jesus. Amém. Porque Ele é puro,
Nós somos impuros, mas somos transformados quando estamos conectados, quando estamos com os olhos fixos em Cristo, e somos transformados. Queridos, naquela parte de Apocalipse que eu deixei para vocês aí, Apocalipse 21, de 1 a 4. Vamos ler? Amém? Amém. Um novo céu, uma nova terra, é a nossa esperança, né? É a nossa esperança. Eu gosto muito desse texto. Aprendi a gostar quando eu passei a compreender esse texto. Então, vi um novo céu, uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. Eu vi uma cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz que vinha do trono igual: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. Ele enxugará dos olhos, essa parte que eu mais gosto, ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas se passaram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito dessa passagem. Essa passagem aqui me dá uma esperança, que quando eu vejo o que está acontecendo, todas essas coisas no mundo, eu sinto a presença de Deus, porque essa passagem aqui nos mostra que Ele enxugará as nossas vidas. Não haverá, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, quando estivermos na nova terra, não haverá mais lágrimas, porque não haverá tristeza. A tristeza, essas palavras que desanimam as pessoas, elas aconteceram depois do pecado, porque antes não existiam essas palavras. Essas palavras que desanimam, que matam a pessoa. Porque tem palavras que matam, gente. Tem palavras que matam a pessoa, que desestimulam a pessoa. Já tentaram fazer isso comigo. Já tentaram, mas em meio a minhas quedas, né? Porque quando estamos na busca da Cristo, caímos, levantamos, nessa caminhada, né? Quem dizer aqui que a caminhada é sempre reta, isso não é verdade. Somos seres humanos pecadores. Não é sempre reta. Eu caí várias vezes, tentaram me desanimar várias vezes, porque quando estamos buscando o caminho de Cristo, tem pessoas que não aceitam. E tem que desanimar. Mas aí, quando eu compreendi essa parte aqui, vou ler novamente: Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas se passaram. As coisas velhas se passaram e as coisas novas estão. As coisas novas surgem quando estamos com os olhos, como eu falei anteriormente, fixados em Cristo. Amém. As coisas velhas se passaram. Mas às vezes Satanás, ao tempo todo, ele tenta nos colocar em situações para que a gente fique com aquela percepção da pessoa velha. Mas temos que colocar em nossos corações que estão buscando a Cristo e as coisas velhas se passaram. O velho homem, ele não existe mais. Quando estamos com os olhos fixados em Cristo. Amém. Queridos, eu queria deixar essa mensagem para vocês. E que o Senhor Jesus Cristo abençoe Amém. a cada um de vocês que estão aqui. Amém. Como eu disse a vocês, não estava programado. Tanto que a pessoa vai vir na próxima programação, a pessoa que não estava programando estar hoje aqui vai estar na próxima, em nome de Cristo. Vão orando aí, vão orando. Amém. Mas o Senhor nosso Deus, Ele sempre nos dá uma palavra, né? Para poder falar com os irmãos, né? E louvado seja o nome do Senhor, que durante essa semana eu estava lendo
E eu gosto muito do apóstolo Paulo, eu gosto, sempre estou lendo, estudando sobre ele, eu acho muito interessante as abordagens dele para as igrejas. Como pode um homem preso passar tanta mensagem que levantou essa igreja? Tinha igrejas aqui que estavam destruídas espiritualmente, mas essas cartas levantaram essa igreja. É maravilhoso, eu acho isso interessante. Por isso eu abordei, o Senhor nem está falando comigo através da leitura das cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, e aí, graças a Deus, meu coração foi preenchido. Eu pude estar com vocês hoje aqui para levar a palavra. Amém. Queridos, eu queria cantar um louvor para vocês que fala sobre o título mesmo que foi apresentado aqui, o coração do Pai. O coração do Pai, ele cabe em cada um de nós. Amém. Geralmente eu canto esse louvor aqui porque eu gosto muito desse louvor, mas vou cantar ele novamente porque o Senhor me pediu. Que o Senhor é educado, né? Pede, ele é educado. Às vezes não somos, não, mas o Senhor ele é educado, nos ensina a ser educado, ele nos pede, ele me pediu para poder passar essa mensagem para vocês hoje aqui. Em nome de Jesus, vou cantar esse louvor para vocês. Por favor, meu irmão. Esse Deus que
coração do Pai há tanto espaço, e cabe tanta gente em seu abraço. Não poderia ter lugar melhor pra se estar. O coração do Pai é um amigo, escudo protetor pra ferir. E dele cabe até aí o respeito. No coração do Pai existe, eu tô descrito, esculpido. O coração do Pai aquece, ele não achou calor na vida. O coração do Pai aquece, ele te envolve, ele te acolhe, ele te faz tão bem. O coração do Pai existe, eu conheci esse filho. O coração do Pai aquece, ele não achou calor na vida. O coração do Pai aquece, ele não achou calor.